Hoje você vai aprender tudo que você precisa sobre o jejum. Sim, vai aprender a utilizar o jejum como uma alternativa terapêutica de prevenção da saúde e de reversão de problemas de saúde que a medicina convencional, os tratamentos terapêuticos convencionais, muitas vezes se mostram ineficazes ou lesivos para conosco. Então, estou muito feliz aqui de poder falar de um dos meus temas mais preferidos de saúde natural, que é a prática de jejuns. Eu vou deixar aqui meu boa noite a todos, tá? Todos que estão entrando aí, todos que entraram lá no grupo para poder participar do nosso evento. A gente está começando aqui de maneira britânica às 8 horas e vamos falar muito, mas muito sobre jejum. Eu vou só aguardar aqui a Elisa, né? Eu não vou estar sozinho, eu vou estar aqui com a minha amiga e colega naturopata Elisa Lamego. Já vou chamá-la aqui que ela já entrou. Ela já entrou. 16, 17, o pessoal tá entrando, que é uma beleza. Então, vem que o negócio vai ficar bonito, mas muito bonito. Vamos só aguardar aí que a Elisa Lamego tá entrando e acabou de entrar. Muito boa noite, querida. Quero cumprimentar aqui a todos os amados mais uma vez que entraram lá no nosso grupo. Chegou a bater ali mais de 420 pessoas, só gratidão. E o pessoal aí que vai acompanhar a nossa live. Então, o primeiro ato aqui é agradecer a vocês por terem participado do grupo, agradecer a vocês por terem lá interagido, por acompanhar o nosso trabalho. Então, só gratidão aí. Elisa, se você quiser agradecer também aí, fica à vontade e tamo junto. Hoje vamos falar muito sobre jejum. Gratidão, Dani, gratidão, pessoal. Que honra, né, da gente poder estar aqui falando sobre esse tema que talvez é o meu tema favorito, né? Tem alguns temas aí dentro da naturopatia, dentro dos conhecimentos naturais para a saúde, que são meus favoritos, mas quem sabe o jejum talvez seja o meu favorito. Então, grande honra da gente estar junto aqui, né, Dani, mais uma vez. E para quem está se juntando, boa noite. E vamos que vamos, né? Vamos junto nessa hoje. Vamos que vamos. Pessoal aí que, né, se tiver algum probleminha aí no nosso áudio, na nossa imagem, a gente aqui fez vários testes, cuidamos de tudo, mas pode avisar aí pra gente, tá, pessoal? Que a gente aí dá um jeito aqui de acertar tudo, mas eu acredito que esteja bom aí, tanto a minha imagem quanto a da Elisa, e o nosso vídeo também esteja muito bom. Nossa imagem aí, é importante isso para vocês, principalmente a questão do áudio. E eu vou aproveitar aqui o ensejo, né, para poder me apresentar. Eu sei que a maioria das pessoas me conhece, mas muitos estão me conhecendo agora. Para quem não me conhece, meu nome é Daniel Peixoto, sou terapeuta naturopata e estou aqui desde o ano de 2020 militando, divulgando informações sobre saúde da mente, do corpo, sobre jejum, e a gente vem aqui com muito prazer continuar esse assunto falando aqui sobre um dos temas favoritos meu também, ele não sei dizer se é o 100% favorito, mas também que é o jejum, e vou abrir aí para você se apresentar e já vamos explicar aí as dinâmicas da live. Já tem gente já fazendo um monte de pergunta aí, a gente já vai explicar, tá, pessoal? Pois é, gratidão. Bom, também para quem não me conhece, Elisa Lamego, naturopata e sincronicamente também desde 2020 trabalhando nessa área, né? E acho que a alimentação crua, frugivorismo, jejum já existem na minha vida um pouco mais do que o 2020, né? Mas trabalhando como naturopata desde 2020. A cabeça tá cortada, vou chegar mais para trás. Mas enfim, gratidão mesmo aí a presença de todos e fico bem contente, né, da gente poder trocar um pouco mais sobre isso. E enfim, o pessoal que está fazendo perguntas, deixe suas perguntinhas no balãozinho aqui embaixo, a gente vai chegar lá em algum momento, tá? Eli, eu acho que se você chegar o seu celular um pouquinho para cima, sua cabeça fica menos cortada. Vê se você consegue fazer isso. Boa ideia, eu vou ajustar meu tripé aqui. Tá bom. Enquanto ela ajusta o tripé, eu vou explicar mais ou menos, pessoal, como é que vai ser a dinâmica da nossa live. Ela não vai ser uma live técnica, né? Que a gente vai ficar assim, de maneira maçante, passando informações para vocês absorverem de maneira passiva exclusivamente. Não. Ela vai ser uma live no modelo que a gente costuma fazer aqui, eu e Eli. Ela vai ser uma live em que a gente vai conversar, a gente vai fazer perguntas. O que a gente fez? A gente pegou todas as perguntas, as principais, né? As que mais são polêmicas com relação ao jejum, e aí eu vou responder algumas e ela vai responder algumas, e nessa dinâmica podem ter certeza que vão ser esclarecidas muitas dúvidas, as principais dúvidas de você, e a gente vai complementar com as dúvidas de vocês. Essa é na primeira parte da live. E na segunda parte da live vai ter uma surpresa, né? Uma coisa muito legal aí que a gente criou. Já vou dar o spoiler aí, tá? E a gente vai falar na segunda parte da live, tá bom, pessoal? Então vai ser basicamente assim.
eu vou pedir para você que quer muito ter uma pergunta respondida para perguntar no balão. A gente aí já tem mais de 50 pessoas, vai ser difícil ficar olhando aqui. Já vi ali uma pergunta ali de diabético pode fazer jejum. Gente, vai ser tudo muito bem esclarecido. Faz a pergunta no balãozinho, isso aí já estão fazendo, que vai ficar mais fácil para a gente responder, tá bom? Vai ficar muito mais tranquilo. Então, dito isso, já explicando a dinâmica da live, vamos logo para o que interessa. Mas antes de ir para o que interessa, pessoal, é importante que a gente faça aqui um disclaimer. Gente, tem até gente da Suécia aí assistindo a gente. Mas enfim, pessoal, quem não conseguir acompanhar a live, eu recomendo muito que fique, porque vai ter uma surpresa muito boa para vocês. Por favor, se puderem ficar, fiquem. Tá? É uma surpresa muito boa mesmo. Mas vai ficar gravada, tá? Vai ficar gravada aí para a posteridade aí, para vocês poderem assistir. Antes da gente começar o assunto, é importante, gente, quando a gente falar de jejum, a gente precisa fazer aqui um disclaimer. O que é um disclaimer? Um alerta. Um alerta, porque a gente tem uma responsabilidade. É um tema muito delicado. Por exemplo, quem aí já ouviu falar sobre jejum assim, de uma maneira do jeito que a gente está falando, né? Ensinar sobre jejum. Com certeza vocês não devem ter ouvido falar sobre isso aí. Então, o disclaimer que a gente quer dizer aqui é o seguinte. Nós estamos aqui para ensinar para vocês com base na ciência, tá? Porque já tem muita ciência com relação ao jejum. E, acima de tudo, o principal, com base na nossa experiência prática, tudo, pelo menos o básico de que vocês precisam saber para um processo de jejum, para fazer um processo de jejum. Em todo caso, a gente tem que ter toda uma cautela de dizer, pessoal, que o jejum ele deve ser supervisionado, tá? Principalmente os jejuns mais prolongados, profissionado por um profissional de saúde. E por que eu estou dizendo isso, gente? Porque cada caso, muitas vezes, é um caso. Cada caso é um caso. No geral, as pessoas conseguem fazer jejum. No geral, se ela não tem nenhuma questão de saúde, principalmente intermitente, tá? 99,99% das pessoas têm condições de fazer um jejum intermitente. Mas, para esse 1% aí, a coisa tem que ser vista caso a caso, entendeu? Então, a gente vai estar falando do jejum aqui numa perspectiva de saúde, no jejum de uma maneira que... A gente vai falar tudo, tá? A gente não vai ocultar nada, mas a gente precisa fazer esse disclaimer que esse jejum precisa ser supervisionado, tá bom, pessoal? E tem mais uma coisa que é muito relevante também, que eu vou até deixar para a Elisa falar aí, que eu estou falando demais. Elisa, por que... É uma pergunta que eu acho que muita gente tem e é uma pergunta que eu tenho. Por que a gente não ouve médicos falar sobre isso, profissionais de saúde falar sobre jejum, cara? Porque eu não vejo em lugar nenhum. Eles até comentam assim por alto e tal, mas eles não vêm ensinar, não vêm... Eu queria que você falasse um pouco a respeito disso, assim, brevemente, antes de a gente entrar nas nossas perguntas. Sim, é uma pergunta bem pertinente, né? Porque verdadeiramente lá fora tem até um pouco mais de liberdade. Vocês já devem ter visto muitos médicos, talvez ingleses ou americanos, falando mais sobre jejum. Mas aqui no Brasil, especificamente falando, os conselhos federais, tanto de nutrição quanto de medicina, ou até mesmo de biomedicina e por aí vai, são bastante restritos ou estritos, né? Reforçam muito mais esse cuidado e acaba tolhindo um pouco a liberdade que talvez um médico ou um nutricionista poderia ter de indicar mais essa prática, né? Então, de certa forma, a gente, como naturopata, apesar de não ter um conselho federal forte, nada disso, a gente acaba tendo uma certa liberdade por conta disso, por não ter um conselho que pega em cima, né? Então, a gente tem uma liberdade maior de poder falar aqui com vocês, sem tantas papas na língua, sem tantas preocupações, entre aspas, né? Porque a gente tem que se preocupar com a saúde de vocês, mas podendo abrir um pouco mais esse leque, abrir um pouco mais o verbo, né? Então, vamos nessa, vamos falar mais sobre isso aqui hoje. Gratidão. Mas então, já tomando aí a dianteira, né, gente, que nem o Dani falou, e vou estar olhando para o lado porque a gente está aqui com as nossas anotações e as perguntas também. A gente vai começar com uma listinha de perguntas, tá? E Dani, vamos lá então, né, para a gente começar nosso bate-bola, como a gente sempre faz. O que é jejum? Né? Então, para contar para quem está entrando aí, talvez quem nunca ouviu falar, ou já ouviu falar de jejum, mas ainda não sabe muito bem o que significa jejuar, né? O que é esse jejum, o que ele simboliza, o que ele significa, né, como prática. E, inclusive, da forma como a gente defende, né, um jejum higienista. O que a gente está aqui querendo ensinar, para poder agregar para a galera. Eu já vou responder a sua pergunta, mas teve um pequeno incidente aqui. No YouTube, estão dizendo que minha voz está com um pouco de eco.
você tá com o fone conectado no coisinho ali? Tô sim, vai, pode falar que eu tô ouvindo. Se não tiver com eco, pessoal, a gente abriu aqui no YouTube, né, para prestigiar aí os queridos amigos que nos seguem aqui, mas a live principal está sendo rolando no Instagram. Então, se vocês puderem assistir no Instagram, vai ser melhor. Mas, claro, tem gente que tem suas questões, não querem ter Instagram nem nada, então vocês podem assistir aí, mas tem que estar legal também. Boa noite, Vanessa. Então, pessoal, aqui aparentemente tá tudo bem. A Elisa não está escutando nenhum eco. Caso esteja alguma coisa, vocês continuem falando aí que a gente vai resolver o problema. Agora nós vamos voltar aqui para a nossa live no Instagram e vamos responder as perguntas, que basicamente foram o seguinte, né? Você me perguntou o que é o jejum. Isso. Então, basicamente, o que é o jejum, o que ele simboliza, né? E o que significa essa prática também para a gente que defende o higienismo, né? Então, para quem nunca ouviu falar sobre jejum ou já ouviu falar, quer entender um pouco mais, né? Ou está chegando aqui, caindo de primeira viagem, vamos começar aí pela essa pergunta mais básica. Gente, é uma pergunta que para muita gente vai sair como óbvia, mas ela tem que ser falada. O jejum é basicamente a abstenção de alimentos, tudo e qualquer tipo de alimentos. É isso que é o jejum, é isso que essa prática significa. E existem, muito contrário do que muita gente acha, existem vários tipos de jejum. Esse já é um mito que já vai cair por terra. Por quê? A ideia de você ficar se abstendo de alimento, ela pode ter um viés religioso, ela pode ter um viés exibicionista e ela pode ter um viés de saúde, que eu já adianto que é esse o nosso objetivo aqui, falar do jejum de saúde. Mas para resumir, o jejum religioso, pessoal, é uma pegada assim de meditação, de introspecção. A gente vê nas religiões afora, a gente vê lá o Ramadã, no Islã, que o pessoal faz. A gente vê nos próprios âmbitos do cristianismo, nas igrejas evangélicas, até os católicos também. Sempre tem uma rotina, e sempre teve ao longo da história uma rotina de se fazer jejuns para a purificação que eles alegam, né, da alma, da mente, do espírito e do próprio corpo, inclusive. Esse é um jejum religioso que não é o nosso objetivo falar a respeito dele aqui. Mas vocês podem ficar à vontade aí de procurar, de pesquisar a respeito. É um tema muito interessante, mas é um tema que a gente não vai abordar muito aqui. Tem o jejum exibicionista, que as pessoas, muito na Índia se fazia isso, né? Elas ficavam de jejum sem comer muitos dias para poder ali as pessoas olharem e falar, nossa, ele está vivo, aí deixava lá uma caixinha de dinheiro, né, para a pessoa jogar uma moeda ali, e recompensar pelo cara ali sendo capaz, ou a mulher, de estar fazendo jejum por muitos dias. Aqueles faquis da Índia faziam muito isso. E até aqui no Ocidente também. É o jejum, assim, que é para aparecer, né? Desculpa o termo assim. Só faz para aparecer, ela faz para se exibir. E a gente tem o jejum que a gente vai divulgar aqui, que é o jejum de saúde, para você reverter problemas de saúde. E a ideia de você se abster de alimentos é justamente para que nessas condições o seu corpo ele tenha mais força para se limpar e você vai ter benefícios aí de melhora da sua saúde, da mente e do corpo. Muitas possibilidades, né? É isso. Muito incrível. Então, para quem não sabia o que era jejum, agora talvez fique com várias interrogações. Meu Deus, então qual que é para mim, né? E a gente vai entrar um pouco mais nisso aí. Então, Dani, explica para as pessoas o que é o jejum intermitente, né? E como se pratica esse jejum intermitente. Bom, vamos lá. Só um minutinho aqui. Tá, vamos seguir. Gente, o jejum intermitente é meio polêmico isso, tá, pessoal? É meio polêmico. Lembrando aqui pra galera do YouTube para poder ir lá no Instagram, que a gente tá aqui firme e forte, tá? O jejum intermitente, por quê? Tem muita gente aí, eu vejo, que fala aí, 8 horas, 10 horas é um jejum intermitente. Mas, gente, eu sei que isso é polêmico, você pode considerar aí 8 horas como jejum intermitente, mas e com certeza ele está inclinado a concordar, eu creio que o jejum intermitente, cara, é no mínimo aí a partir de umas 12, 14 horas sem comer. Porque muita gente aí já ficou... Porque, na verdade, pessoal, o jejum intermitente ele é o estado natural do corpo. O corpo, quando a gente dorme, a gente fica em jejum. E, normalmente, lá nos nossos ancestrais, a gente não tinha o hábito de sair comendo logo quando acordar.
Então era normal a gente ficar 14, 16 horas, até 24 horas sem comer. Mas enfim, aí se convencionou que a gente tem que chamar de jejum intermitente quando a gente passa ali de 8 horas sem comer. Mas o jejum intermitente, ele aí a partir de umas 14, 16 horas, você já vai ter benefícios de estar fazendo ele. E você pode fazer ele da maneira que você desejar, desde que você esteja apenas bebendo água. Se você está apenas bebendo água, nada mais além disso, você está fazendo um jejum intermitente, tá? E aí, ao nosso ver, a nosso humilde ver, a partir das 12, 14 horas, você já está fazendo jejum intermitente. Isso até mais ou menos ali, eu julgo, umas 36 horas, 24 até 36 horas, a gente pode considerar um jejum intermitente, que é um jejum aí, pessoal, que a maioria das pessoas, tá? 99,99%, bem planejadinho, vai conseguir fazer e vai conseguir colher muitos benefícios dele. Para poder não me estender muito, eu gostaria de dizer o seguinte: o ideal é você não comer mais após as 18, 19 horas e começar a comer a partir das 9, 10 horas da manhã, né, do dia seguinte. Se você faz isso, vamos fazer a matemática aqui. Você para de comer às 18 horas, você tem mais 6 para 24. Aí vamos supor que você começa a comer lá para as 10 horas. Você tem 16 horas de jejum intermitente. Olha que maravilha aí. Mas também não adianta você ficar 16 horas sem comer, sei lá, comeu 8 horas da manhã, tomou um café. E aí, quando for 9 horas, você vai ter um prato. Vai ser contraproducente, você entende? Vai ser um jejum intermitente? Vai. Você ficou 16 horas sem comer. Mas aí não vai ser producente, porque é o horário que o corpo não está adaptado a digerir. Então tem essa peculiaridade aí. Então, muitas pessoas estão falando para você, fica aí 16 horas sem comer, 18 horas sem comer, e estão se achando. Quando, na verdade, quando bate ali às 8 horas, 7 horas da noite, é o horário ali que o corpo não está muito bom para digerir. Então, você tem que saber como conduzir o seu jejum intermitente. Acho que eu me estendi além do que eu podia, né? Mas vamos prosseguir. Não, tá maravilhoso. E aí, o que você trouxe, só complementando um pouco, né, gente? Dentro do que a gente estuda de jejum, tanto Dani quanto eu, justamente essas janelas mais curtas de 8, 9, 10, 12 horas são consideradas fisiológicas, ou seja, é natural ao nosso corpo não comer durante essas horas, tá? Só agregando aí um pouquinho para a gente seguir no nosso bate-bola. Maravilha. Terceiro ponto aí para hoje seria como que funciona o jejum prolongado. Eu sei que essa pergunta aí veio de muitas pessoas, né? Não é mais uma pessoa que quis entender um pouco mais sobre isso. E quais que são as doenças que é capaz de reverter. Então, subiram algumas perguntas aí, né? A gente sabe que tem relação com isso. Então, o Dani vai entrar nesse ponto já. Maravilha, maravilha. Eli, eu não vou sair, não. Eu só vou fazer uma coisa aqui, que eu vou tentar botar o fone para poder não dar eco aqui no YouTube. Rapidinho. Tá bem. E aí, gente, para quem está entrando agora, né? A gente já está em 70, quase 75 pessoas. Gratidão. Vai mandando suas perguntas sobre jejum aqui embaixo. Ó, tem um balãozinho com uma interrogação logo aqui, ó, perto do meu dedinho. Vocês podem mandar as perguntas que vocês quiserem. A gente vai eventualmente chegar a elas, tá? Rolou aí, Dani? Conseguiu? Viu o eco? Pronto, tô de volta. Agora deu um pouquinho de microfonia. Eu vou tirar isso. Mas aí, enfim. Então, justamente os benefícios do jejum intermitente pode, inclusive, ser, para muitas pessoas, um passinho para chegar nesse jejum prolongado, tá? Mas, claro, zero pressa, né, gente? Não existe pressa nesse caminhar do jejum, porque com a pressa a gente se machuca, então não tenham pressa. Pessoal do YouTube, ó, eu vou encerrar a live aqui para poder não dar problema de microfonia. Vocês vão lá pro Instagram, mas mesmo que vocês não consigam assistir no Instagram, a gente vai postar essa live aqui no YouTube, tá? No formatozinho na vertical para poder ficar legal e não ficar injusto com todo mundo, entendeu? Então eu vou fechar aqui. Show. Prontinho. Acho que agora vai fluir legal os negócios. Agora fica mais fácil. Ótimo. Bom, vamos lá. A pergunta agora é sobre o jejum prolongado. Vamos falar um pouquinho do jejum prolongado. Gente, o jejum prolongado é o jejum que ele se estende
para além do jejum intermitente. A partir das 30 também é polêmico, tá? Tem gente que acha que vai dizer para vocês aí que é 5 dias, é 6 dias, é 3 dias, é 4 dias. Gente, numa média, a partir das 36 horas mais ou menos, você poderia considerar um jejum como prolongado. E por que eu digo isso? Porque o que caracteriza o jejum prolongado é quando você tem ali o processo de cetose. Por quê? Qual o processo que acontece durante o jejum? Primeiro, você tem uma coisa que a gente chama na ciência de glicólise, que é o quê? O glicogênio virando glicose. O que é o glicogênio? O glicogênio é uma forma de açúcar que o seu fígado armazena. Ele deixa ele retido para um caso de uma necessidade de você precisar de açúcar. Então, quando você fica sem comer, olha como é que teu corpo é inteligente e esperto. Ele vai ali e já vai usar o glicogênio. Dali mesmo ele vai usar. E aí, nesse meio termo, depois que acabou o estoque de glicogênio no músculo, no fígado e até na corrente sanguínea, você vai entrar ali no processo de cetose. O que é a cetose? É o consumo de gordura. O pessoal não fala aí da cetogênica, da dieta cetogênica. Então, é porque vai começar a consumir gordura. E aí, isso é o que marca efetivamente o começo de um jejum intermitente. E isso vai variar. Pode ser até depender do tipo de jejum que a gente vai falar mais para frente que você vai fazer, que ele possa começar no primeiro dia, ou ela pode começar lá para o terceiro até para o 19º dia. Vai depender de cada caso, do nível de quantidade de gordura que você tem no corpo. Então, a partir de mais ou menos das 36 horas, que vai ser um dia e meio, você já pode considerar um jejum intermitente. E a ideia é que você aumente essa capacidade do corpo de limpar toxinas e, consequentemente, inevitavelmente, você vai melhorar a sua saúde a partir do momento que você se coloca consumindo água por mais tempo. Aí a gente tem um processo de consumo do açúcar, você tem um processo de consumo da gordura e no meio termo ali, não necessariamente na mesma ordem, você tem a autofagia, a autólise. Células, tecidos velhos, nódulos, uma série de coisas vão sendo consumidos para poder aí renovar, restaurar a vitalidade do seu corpo. É isso que é o legal desse processo de jejum prolongado. Maravilha, querido, que bom, é isso, né? Então deve ter esclarecido para algumas pessoas aí, afinal, o que é esse jejum prolongado e os Só faltou um benefícios. adendo, porque tem muita gente que é curiosa e eu sei que vai surgir pergunta aí. Que o mais pessoal pergunta é o seguinte: psoríase, cura com jejum? Não sei o que, hipotireoidismo, cura com jejum. Gente, tem casos de reversão de hipotireoidismo, diabetes, nódulos, alguns tipos de câncer, gente, muita coisa, gordura no fígado, até casos clínicos, né? Não tem nada assim, né? Casos, né, dos higienistas lá, até cegueira e surdez já se reverteu num processo de jejum prolongado. A triste notícia é que ele não vai curar tudo, mas a boa notícia é que a gente não sabe a capacidade que esse corpo tem de reverter doenças. Então, o jejum prolongado, ele sim vai reverter uma penca de doenças aí, não precisa nem de a gente dominar qual e qual. Claro, vai ter que ter ali toda uma terapêutica que você tem que usar, mas ele é capaz de reverter tudo quanto é tipo de doença aí que você possa imaginar. Lembrando aí, pessoal, perguntar no balão, que a gente vai respondendo aí a pergunta dos amados devagarinho, tá bom? Isso aí. E até agregando em cima disso, né, gente, que é importante. Muitas pessoas se agarram a um jejum como se fosse a resposta para todos os problemas, né? A bendita panaceia. E aí é justamente compreender que o jejum sozinho, se a gente só jejua e o resto a gente faz tudo errado, ele não vai fazer milagre, né? Então tem que justamente compreender que o jejum ele é mais uma ferramenta nesse arsenal de ferramentas que dentro da naturopatia a gente estuda e que pode ajudar em muitos quadros. Inclusive para pessoas que já têm uma ótima saúde, o jejum soma para longevidade, para bem-estar e mais uma série de questões, né? Então, legal aí, Dani, gratidão. E, bom, então vamos lá para mais um ponto. Sintomas de desintoxicação. Muitas pessoas se preocupam, né? Tipo, será que o que eu estou sentindo é normal? Será que isso aqui faz parte? Será que eu deveria parar agora? Então, Dani, conta para as pessoas quais são os sintomas de desintoxicação que podem acontecer num jejum. Gente, veja bem, essa palavra sintoma de desintoxicação, ela nem é muito legal, assim. Ela é didática, mas ela não é muito legal, porque o corpo, na verdade, ele faz ajustes de acordo com a condição que você coloca ele, né? Se você se coloca na condição de pegar muito peso, ele vai se ajustar, ou seja, vai crescer massa muscular, ele vai se ajustar.
Desculpa, eu caí aqui, mas voltei. Tá tranquilo? Tá tudo bem, né? Então, pessoal, como eu dizia, o corpo ele vai se ajustando de acordo com a condição que ele se encontra. Quando você se coloca em jejum, o seu corpo vai precisar se ajustar. Lembra que eu falei que vai passar ali pelo processo de consumo de açúcar, vai passar ali pela cetose, pela autofagia, e nisso o corpo ele vai começar a se ajustar. Ele vai começar a eliminar toxinas. Porque quando a gente pensa em sintomas de intoxicação, a gente fica até com um pouco de medo, né? Mas é um processo que faz parte, gente. Faz parte. Então é normal quando você fica em jejum, vou falar aqui da minha própria experiência, né? E a Eli pode concordar com isso que eu estou falando. Geralmente você já sente febre, porque a temperatura tem que ficar um pouquinho mais baixa. Algumas pessoas vão até sentir calor, tá? Algumas pessoas. Mas em geral você tende a ficar ali com a temperatura, a pressão ela tende ali a diminuir, às vezes alguns vão aumentar. Aí você pode ter ali algumas espinhas, você pode ter ali aparecendo, se você tem furúnculo. O cheiro, às vezes, o cheiro fica muito intenso do corpo, né? Ele vai ficando ali muito intenso. Tem pessoas que podem desmaiar, inclusive, no processo de jejum, vomitar. Alguns desses sintomas podem ser muito fortes, mas nem todo mundo vai sentir no mesmo grau de intensidade. O parâmetro que a gente pode dizer é o quê? Se você tiver um estilo de vida meio complicado, se você tiver com uma questão de saúde relevante, é por isso que eu dei o disclaimer do jejum supervisionado, pessoal. Você vai sentir mais intensamente alguns desses sintomas. Eu já vou até responder uma pergunta que muita gente vai fazer. Ah, mas e aí? Eu tenho que ter medo? Mas aí eu não tenho que fazer o jejum? Gente, é aí que eu vou dizer, cada caso é um caso. A gente tem que ver quais sintomas que você está passando para ver se você vai ser capaz de suportar o jejum. Porque, no geral, pessoal, 99,99% das pessoas vão conseguir suportar um jejum. Porque o jejum é um estado natural do corpo. O corpo ele não quer comer instintivamente quando você está sem comida. É um processo de condicionamento que você condicionou tanto a sua mente quanto o seu corpo. Porque você se condicionou a consumir muita caloria rápida. Consumir muito sal, muito açúcar, gordura. Você condicionou o seu corpo a ter que estar consumindo de 3 em 3 horas, né? Então, isso criou um condicionamento de que você precisa estar comendo o tempo todo. Só que, muitas vezes, você vê que você já fica sem comer, você sente ronco na barriga, você sente um monte de coisa. Por quê? Não é fome. Você condicionou o seu corpo a ficar dessa forma. Então, um dos primeiros sintomas vai ser um cantar aqui na sua barriga. Vai ter uma canção. Você vai falar, nossa, eu tô com fome. Mas não é fome. Já falei, eu postei o vídeo hoje. É uma celebração de que você está sem alimento e a melhor coisa que você poderia fazer é que ele vai começar um processo de limpeza. Então, muitos sintomas podem acontecer. Se acontecer, não é para se assustar, mas se eles ficam muito intensos, aí a gente tem que analisar com cuidado para ver caso a caso como é que a gente vai proceder com relação a isso. E na surpresa a gente vai falar aí mais a respeito desse assunto aí. Dito Posso isso, agregar um pouquinho? pode, fica à vontade, Flor. E aí que é legal, né? Talvez para as pessoas que não são da área da naturopatia, o linguajar que a gente usa, Dani também usa, né? Seria crise de cura. Então, esses processos que a gente passa durante um jejum, e é claro que a gente tem que entender que nem toda crise de cura a gente precisa ir até o fim, e às vezes não é saudável ir até o fim dela em alguns momentos, porque alguns corpos podem estar mais fragilizados em determinados momentos, vão ter a necessidade de pausar ali e retomar em outro momento, ou se desintoxicar com algum outro arsenal, alguma outra ferramenta naturopática, antes de retomar um jejum, né? Da mesma maneira como estava fazendo antes. Então, essas crises de cura fazem parte, como o próprio nome já diz, né? Que eu acho que é o nome que a gente gosta mais. A crise de cura leva à cura, mas não necessariamente é agradável. Então, a noção de que as pessoas às vezes têm que, vou fazer um processo de desintoxicação e vou me sentir muito bem do início ao fim, e o jejum é um processo de desintoxicação, é um mito. É muito comum a gente, em processo de desintoxicação, não se sentir super bem. Mas são ondas, né? Às vezes a gente está muito bem, aí lá vem um vale, né? Aí depois muito bem lá na crista da onda, depois um vale. Então, são os processos de altos e baixos de quase todo jejum mesmo, né? Faz parte. Era só isso que eu queria agregar. Perfeito. Perfeito, perfeito. Gente, a gente em pouco tempo já conseguiu entregar bastante conteúdo para vocês, hein? Mais do que a gente esperava entregar aí. Breve já vai ter a surpresa aí que a gente anunciou. E a gente aí, de uma maneira enxugada, didática e leve, estamos respondendo aí os amados devagarinho. Por favor, tenham paciência, porque tem um monte de pergunta aqui, mas a gente vai chegar lá. Fiquem atentos que a gente pegou todas as perguntas que as pessoas estão acostumadas a fazer e a gente compilou aqui. E agora, nessa primeira parte que eu respondi as perguntas, já deu para esclarecer muita dúvida.
E agora eu vou pegar algumas perguntas que eu separei aqui e vou perguntar para a Eli. Essa parte é muito importante, fiquem atentos, ela vai responder aqui de maneira resumida, mas de uma maneira didática, tá? Bem organizada para vocês. Bom, eu vou perguntar aqui uma dúvida que o pessoal bastante tem, Eli. É uma coisa que você até faz parte da sua terapêutica, né, do Solid Juice Vacation, o tal do jejum de sucos. Como ele funciona, para que serve o jejum de sucos e para quem ele é indicado? Maravilha. Gratidão, Dani. Bom, para quem não sabe, eu tenho 2 focos na minha prática, né, naturopática no dia a dia. Um dos focos é o jejum e outro foco é o processo de Solid Vacation, como o Dani bem trouxe, né? Muitas pessoas chamam de jejum de sucos, e aí eu já vou começar por essa explicação, né? Dentro da minha prática, eu não costumo utilizar essa denominação, jejum de sucos, porque eu discordo do nome jejum de suco, mas porque a gente sabe que todo suco tem bastante nutriente, então é o oposto de um jejum. E, inclusive, é muito provável e possível da gente se nutrir mais numa dieta de sucos bem feita do que numa alimentação sólida, mesmo que seja crua, vegana e por aí vai, né? Então, eu discordo um pouco do nome jejum de sucos por isso, tá? Porque a gente tem uma noção de que jejum é uma abstenção, é a gente se abster de consumir para ganhar algo, para obter algo. No processo de sucos, a gente já vai se abrindo a um banquete, né? E diferente do que muitas pessoas talvez tenham conhecido de jejum de sucos, no que eu guio como Solid Vacation, não é 1, 2, 3 litros por dia. É uma quantidade expressiva, são sucos frescos, né, coados. E aí, quando são coados, a gente acaba eliminando a fibra insolúvel e mantendo só a fibra solúvel. Sim, existem fibras que, quando a gente coa, ainda vão estar naquele suco. Então, aquela noção de que, coou o suco, não tem mais fibra, é uma noção incorreta, né? Enfim. Vou tentar não entrar em muitos detalhes, porque, como eu disse, é uma área que eu estudo bastante, é uma área que eu aplico muito. É um dos meus maiores focos hoje em dia, né? E ofereço vivências virtuais e presenciais com isso. Mas o processo de sucos, ele não é necessariamente indicado para todo mundo no mesmo formato. Ele é sim indicado para todo mundo, mas ele vai variar de quantidade, de que tipo de suco, se é mais ou menos vegetal, se é mais ou menos fruta. Inclusive, para certas pessoas pode ser necessário diluir o suco, sim, dependendo de um quadro, talvez, de uma crise hepática mais forte, ou de alguma questão, né, que a pessoa vai precisar dar uma diluída nesse suco para ele não ficar tão concentrado, né? Enfim, ou até uma pessoa com uma questão pancreática e por aí vai. Então, justamente, o processo de sucos, retomando esse fio da meada, ele é para todos, mas a forma de aplicação difere de indivíduo para indivíduo. Como o próprio jejum também é assim, né? E quase tudo é assim. E a nossa tendência hoje em dia, às vezes, é tipo, eu queria uma fórmula copia e cola para eu fazer aqui. E não é bem isso. É muito importante a gente avaliar o quadro de cada um, né? E deixa eu me lembrar aqui quais são os outros pontos para eu abordar. Para que serve? Bom, ótimo. Então, seria mais esse último ponto que eu quero abordar aí nos sucos. Então, o processo de sucos, ele é uma maneira da gente se desintoxicar, sim. E é uma maneira mais gentil do que o jejum, tá? Então, o Solid Vacation, ou o processo de sucos, ele é indicado justamente para pessoas que estão no seu caminhar de limpeza física e às vezes mental, emocional e por aí vai, mas que ainda não se sentem também preparadas para um jejum ou, ainda melhor falando, querem se preparar para um jejum. Ele também pode ser muito indicado para pessoas que estão buscando se preparar para um jejum, tá? Para além disso, porque não é só para esse tipo de pessoa, ele também é indicado para quem está buscando modular seus intestinos, limpar os intestinos e dar um reset. Eu acredito, na minha prática, que é o primeiro passo para uma desintoxicação mais profunda, porque a partir do momento que a gente libera, né, os resquícios antigos do intestino, que o processo de sucos permite isso, a gente consegue abrir caminho para outros processos de desintoxicação. Então, seria mais ou menos, resumindo e me alongando ao mesmo tempo, seria por aí. Pessoal, quero agradecer aí, já chegou a bater cerca de 90 pessoas aí assistindo a gente. Quero agradecer muito, tá, por vocês estarem prestigiando essa live. Vou pedir para vocês, com todo respeito e humildade, para partilhar aí essa live com pessoas que precisam ouvir sobre isso. Eu acho que todo mundo precisa ouvir sobre o jejum. Então, se vocês puderem partilhar essa live, dar o like aí, engajar com a live, é só gratidão. Tô vendo que tem gente curtindo de montão aí, pessoal. Muita gratidão. A gente combinou aqui, né, de
de tentar ser o mais resumido possível, mas às vezes é um pouco difícil, porque a gente vê muita gente entrando, a gente vê que a gente precisa dar a informação completa. E basicamente a gente deu, até o momento, as informações que vocês precisam saber, tá? A live vai ficar gravada, é só escutar outras vezes que a gente já deu aqui vários insights a respeito. Agora a gente vai ser um pouquinho mais resumido, porque é um tema que ele é um pouquinho mais delicado e é um tema assim que ele nem vai ser tão relevante nesse primeiro momento, tá? Para vocês aí aplicarem o jejum. Então tudo que a gente falou aqui, vocês já vão conseguir aplicar, já é basicamente o resumo de tudo que vocês precisam saber, tá? Agora a gente vai ser mais breve e mais resumido para a gente apresentar a surpresa para vocês já em um poucos instantes. Mas eu tenho aqui umas perguntas que na verdade são curiosidades, né? Aliás, curiosidades não, perguntas legítimas que a Elisa ela vai assim passar por cima, porque como a gente falou no disclaimer, ela envolve aí uma questão de saúde, as pessoas podem confundir um pouco as coisas. Então ela vai passar por cima, porque eu sei que tem muita gente curiosa com isso, né, para ver o que a gente vai falar a respeito desse tema, né? Porque muita gente da nossa linha de naturopatia são contrários a isso que a gente vai falar aqui agora. Mas aí ela vai responder de maneira assim, bem sucinta. Não fiquem chateados, tá, pessoal? Ela vai só passar por cima para vocês aí que estão curiosos saberem, tá? E a pergunta é a seguinte: dá uma pincelada bem breve, tá? Coisa aí de 1 minutinho para o pessoal não ficar maluco que tá guardando a surpresa pra gente. No jejum, falar um pouco sobre o polêmico jejum a seco. O que é jejum a seco, né? O jejum seco. Não vou dizer o que é que você vai aí. O que é isso? E só resume se isso é científico ou não, né? Como é que é isso? Claro. Então, jejum a seco ou jejum seco, né? Ou para muitas pessoas também chamado de jejum de ar, porque quase todos os nomes, né, de jejum é o jejum mais o que você ainda ingere. Então, jejum de água, você ingere água. Em jejum de ar, você ingere ar, mas não ingere água, não ingere alimento e por aí vai. Então, o jejum a seco é justamente isso. É o jejuar sem ingerir água. É uma modalidade muito utilizada no Oriente, já bastante antiga. Teve seus fundos mais religiosos inicialmente, mas eventualmente passou a ser mais estudada pela ciência. A linha que mais estuda o jejum a seco é a linha russa. Então, existem sim clínicas de jejum a seco na Rússia, tá? E é um tipo de jejum que é considerado 3 vezes mais eficaz do que o jejum de água, mas ao mesmo tempo é 3 vezes mais perigoso, tá, gente? Eu vou falar essa palavra porque é importante que vocês entendam que ele pode ser, sim, perigoso. E aí não é para dar medo, mas é para entender que um jejum a seco não dá para a gente pular a etapa e querer, nunca jejuei na vida, fiz 24, 36, 2 dias, 3 dias, 7 dias de água, estou pronto para um jejum a seco de 2, 3 dias. Não necessariamente, tá? Então, o jejum a seco, ele é uma modalidade que, como o próprio nome diz, é seco, né? E a intenção dele é agilizar o processo de limpeza, ao mesmo tempo que auxilia a minimizar ainda mais rapidamente a inflamação. Porque se não há ingesta de água, não há retenção de água, e isso facilita um pouco o processo de limpeza. Então, sem me alongar muito mais, seria isso. Se alguém quiser entender um pouco mais, a gente vai deixar para um outro processo. Beleza. Para os curiosos aí, então, já está respondido aí, tá, pessoal? E diz uma coisa que é importante também. Ela já respondeu, mas só para ressaltar. Elisa, jejum seco é para todo mundo? Não, definitivamente não. Então, o jejum a seco é para as pessoas que realmente já estão preparadas para um jejum longo de água, para começar a pensar no seco. Para vocês terem uma noção, questão pessoal, eu fiquei talvez uns 5 anos praticando jejum, né, e fazendo 2, 3, 4, 5, 7, 10 dias de água para eventualmente começar a fazer jejum a seco, tá? Então, assim, não é para todo mundo e não só pelo tempo de prática, tá? Mas porque alguns casos realmente não são indicados jejum a seco, principalmente para questões emocionais, né? Às vezes a pessoa não está preparada emocionalmente, né? Não só fisicamente, mas emocionalmente para as sensações do jejum a seco. Maravilha. Aproveita aí, tem uma coisa também que muita gente não sabe, para você só pincelar por cima, que é inédia, né? Eu mesmo não conhecia essa palavra, depois a gente conversando, trocando, eu vim descobrir o que era. Explica aí pro pessoal o que isso é inédia, esse conceito de inédia. O conceito de inédia é basicamente pessoas que têm a capacidade de viver com muito pouco ou quase nada. Vou dar um exemplo de uma pessoa que vive em inédia, que eu conheço. Ele consome um quadradinho de chocolate a cada 10 dias, pra vocês terem noção. E de restante, ele não consome mais nada e vez ou outra ele bebe água. Então, isso é um exemplo
mas é uma pessoa que está no estágio de inédia mais avançado. Assim como tem pessoas que estão em estágio de inédia que não consomem nada, ou entre aspas, pela boca, né? O que a gente costuma dizer de consumir, porque a gente sabe que inspirar ar também é consumir. Mas então a inédia é essa capacidade que certas pessoas têm de viver com muito pouco, quase nada, no nível alimentação, que a gente considera alimentação. E é possível, mas são indivíduos que realmente, às vezes, passam anos e anos se preparando, não só fisicamente, porque o preparo é muito mais espiritual e emocional do que físico, mas é claro que também passam por um preparo físico de desintoxicação e tudo mais. Ah, maravilha. E voltando para o jejum em geral, né, principalmente jejum de água, que a gente mais recomenda aqui, que é o nosso foco principal, me diz aí, Eli, se há contraindicações ao processo de jejum, de maneira resumida aí para o pessoal ficar alerta, que a gente já falou um pouco sobre isso, né? Sim, sim. Então, há sim contraindicações, o jejum não é para todo mundo, o jejuar cada vez mais não significa saúde, tá, gente? Quero até agregar esse preâmbulo, porque tem muitas pessoas que acreditam que, se eu jejuo 10 dias esse mês, mês que vem mais 10, ou 15, ou 20, ou no outro mês, não é por aí que a gente, inclusive, alcança a inédia. Mas não necessariamente essa quantidade de jejum vai ser benéfica, tá? Por 1000 questões, inclusive hormonais. Mas para já trazer essas contraindicações, fazendo aqui a leitura da listinha para ser rápida e direto ao ponto. Mulheres grávidas ou amamentando, não é indicado. Diabetes e hipoglicemia é necessário avaliação junto com um profissional médico, tá? Para compreender onde cabe, até onde cabe, porque é claro que existe aí grande literatura discorrendo sobre como o jejum pode auxiliar a reverter diabetes, por exemplo, principalmente diabetes tipo 2, né? Mas não necessariamente indicado para todo mundo logo de cara. Distúrbios alimentares, né? Então, pessoas que já sofreram ou ainda sofrem com distúrbios alimentares, para não exacerbar nenhum caso, é importante ter essa noção. Doenças crônicas, algumas é necessário calma também, é necessário uma mudança de hábitos, até começar a pensar no jejum, por exemplo, alguns quadros cardiovasculares mais complexos, às vezes algumas questões renais, tá? Então, precisa ficar de olho. E pessoas que fazem uso de medicamentos que são medicamentos de prescrição médica e que precisam tomar água, por exemplo, ou precisam consumir qualquer coisa junto com o remédio. Não necessariamente para essas pessoas o momento é acertado de jejuar ainda tomando remédio, tá? É preciso ter, sim, um acompanhamento com o médico, preciso ter um acompanhamento com o nutricionista para entender até onde essa pessoa encaixa. Ouviram, né, pessoal? E a gente já matou um monte de pergunta aí. Eu vi pessoa perguntando lactante se podia fazer jejum. Aí tá a resposta aí, tá, pessoal? E antes da gente ir pra surpresa, que eu sei que tem muita gente ansioso com isso, né? E, pessoal, a gente está muito longe de esgotar o tema todo aqui. A gente está trazendo um resumo, tá? Porque esse tema, gente, é muito vasto, tem muito detalhe, tem muita pergunta que a gente vai tentar responder o máximo que a gente puder aí. Já vou dizer, tá? Não vai dar para responder todas, mas a gente vai tentar o máximo que a gente puder. Agora eu vou ter uma pergunta aqui que eu acho que eu vou pedir licença para responder meio que em conjunto. Até para introduzir, você pode concluir também ela. Que é a seguinte: tem muitos profissionais da saúde, como a gente falou, eles são meio podados, pessoal. O médico, o nutricionista, eles têm um conselho federal muito forte. E além de um receio, né, de você... as pessoas começarem a fazer jejum e melhorarem a saúde, de repente ter uma crise para eles, né? Além disso, né, eu não julgo isso tanto fator relevante, tem um fator de que eles podem sabotar o outro ali, eles podem ali, fulano está ensinando sobre jejum, aí eles podem ali, o Conselho Federal pode ali minar eles de alguma forma, entendeu? Diferente aqui, como a Lisa falou no início da live, de nós naturopatas. Nós temos uma liberdade um pouco maior para estar falando disso, e a gente fala tanto a nível científico e também da nossa experiência aqui. Porque tem um monte de gente falando de jejum que não ficou nem uma semana, não sabe o que é ficar 7 dias sem ficar em jejum. Eu e a Elisa, além da questão científica, como naturopatas, a gente fez a prática. Eu fiz 40 dias de jejum, ali já fez 30, já fez jejum a seco. Tá bom, pessoal? E essa pergunta é a seguinte. Tem muitos profissionais da área da saúde nos assistindo. Para quem é da área da saúde, o que você aconselharia com relação à aplicação do jejum na reversão dos problemas de saúde? Eu estou falando isso, essa pergunta eu achei relevante, pessoal, porque os profissionais de saúde, eles podem sim, querendo utilizar o jejum como uma ferramenta para reverter problemas de saúde. Inclusive, na Rússia tem médicos que usam isso. E a Eli vai colocar o que ela acha, de maneira resumida, eu vou colocar aqui o que eu acho. Gente, a primeira coisa que você, profissional da saúde, que quer usar o jejum para ajudar os seus pacientes, que tem boa vontade para trabalhar com isso, é o seguinte: cara, você precisa
Eu não vou dizer fazer 30, 20 dias, 7 dias, mas você precisa experimentar o jejum, cara. Por quê? Você tem que falar, você tem que fazer. Você tem que sentir esse processo como funciona para você. É inevitável. Nem que seja 3 dias, ou um intermitente mais prolongado, você precisa passar por esse processo. Não dá para você, de maneira alguma, de maneira nenhuma, como profissional de saúde, recomendar para uma pessoa ficar em jejum, e muitos não recomendam por causa disso, porque eles mesmos não ficam. Eles falam que é bom, mas eles não ficam. Mas você só vai ver o quanto isso é bom e isso vai ser maravilhoso para sua terapêutica se você se colocar num processo de jejum. Nem que seja de 3, 5 dias de água, se prepara. Pega orientação aqui com a gente, tem um pouco da sandália da humildade, que a gente sabe do que está falando, pessoal. Com todo respeito à humildade, gente, a gente sabe do que a gente está falando. A gente não está maluco. A gente tanto viu a ciência, quanto experimentou na prática. Então a gente sabe do que a gente está falando. Então esse é o conselho que eu dou aí para você, profissional de saúde, para você vestir um pouquinho a sandália da humildade, escutar aqui a gente e aplicar o jejum, você praticar o jejum, para você ver como é que ele funciona, para você passar isso aí para os seus pacientes, para os seus clientes. Tem alguma coisa a acrescentar, Eli, antes da surpresa? Só deve estar ansioso aí já para saber. Esse é o ponto principal, né? Praticar. Mas eu acho que para além disso é conseguir sair um pouquinho fora da caixa, porque infelizmente no Brasil a nossa literatura sobre jejum é muito limitada, ou era muito limitada, já você vai entender o porquê. Então, enfim, é justamente essa intenção de abrir um pouco mais esse leque, de procurar estudar mesmo, procurar pesquisar novas linhas, porque a noção de jejum intermitente modinha já é passado. É claro, o jejum intermitente em muitas linhas, inclusive, não é considerado jejum. Então, essa coisa da gente começar a abrir um pouco mais o leque, procurar verdadeiramente conhecimento sobre isso e conhecimento acertado. Né? Tem tantas clínicas de jejum ao redor do mundo. Ainda no Brasil, infelizmente, não é uma coisa que é tão legal, né? Porque a nossa legislação brasileira é meio complicada. Mas quem sabe, em breve, né, não surge uma clínica. E é essa coisa de abrir um pouco mais o seu escopo para entender, para praticar, para vivenciar, que nem o Dani já trouxe, mas também estudar. Porque às vezes a prática sem o estudo, muitas vezes você não vai entender que sintoma é aquele, por que está acontecendo aquilo, por que aquela pessoa está sentindo aquilo, ou como é que eu consigo, da próxima, auxiliar aquela pessoa a não sentir aquele sintoma, ou a melhorar, né, para o próximo jejum, e não ter que ficar vivendo o mesmo ciclo interminável de próximo jejum, sentir a mesma questão, né, a mesma crise de cura. E por aí vai, né? Essa seria só uma questão, mas o estudo junto com a prática, bem importante. E vai ser maravilhoso, né, para a terapêutica, vai ser um médico maravilhoso, um nutricionista maravilhoso se você usar isso da maneira certa, tá? E agora vamos para a surpresa, o pessoal deve estar maluco aí para querer saber o que é. Gente, o que acontece? Como eu falei, não há literatura, não há clínica. No Brasil, as informações são muito escassas, sabe? São muito escassas. E eu dei essa ideia para Eli, e depois de um ano, ela veio trazer a energia dela e me cutucar a respeito disso. E eu falei, não, Eli, chegou a hora. Agora a gente vai ter que botar a cara a tapa e tá na hora da gente... As pessoas precisam aprender sobre jejum. E aí a gente teve a ideia de escrever algo a respeito, né? Algo de maneira genuína, algo de maneira prática, resumida e didática. A gente resolveu escrever um livro sobre jejum. Essa foi a ideia, escrever um livro sobre jejum. Só que nessas idas e vindas de falar de livro e tal, a gente falou, cara, não adianta só a gente escrever um livro. É importante que a gente ensine para as pessoas coisas. Então a gente pensou de criar aí um infoproduto sobre o jejum. E antes de eu falar qual é esse infoproduto que a gente criou sobre o jejum, eu vou pedir aqui, porque a gente está lidando com todos os tipos de pessoa, para a Elisa explicar o que é um infoproduto. Gente, eu sei que a pergunta parece boba, mas é importante, tá? Por favor. Sim. Precisa ser dito. Não, precisa ser dito. Então, para quem não sabe, um infoproduto é um produto virtual que vocês vão consumir conteúdo, tá? Então, informação. Então, como a própria palavra fala, info de informação. Então, é um produto informativo que vai trazer para vocês conhecimento, vai trazer para vocês a teoria, tá? E aí a gente vai poder também agregar um pouco mais para além da teoria que está ali só escrita. E o Dani vai explicar mais em cima disso. Então, gente, o que é esse infoproduto? Um produto que você vai consumir na internet, tá? O que é? Esse produto é um manual
mais completo existente em língua portuguesa sobre o jejum. Esse é o principal produto que eu falei que era o livro. É o manual Aprendendo a Jejuar, né? É um manual completo sobre o jejum. Mas ele não é só o manual. Além do manual, a gente vai dar 4 aulas, tá? De semana em semana sobre esse material, que são 4 masterclass. E além desse manual e além das 4 masterclass, a gente também vai dar acesso a um grupo de estudo exclusivo, só para gente, só para a galera que adquirir o infoproduto. Então, repetindo, vai ser um manual completo com tudo que vocês precisam saber sobre o jejum, tudo que vocês precisam saber, para poder praticá-lo, aplicá-lo na prática, preferencialmente junto com o seu profissional de saúde, que o jejum tem que ser supervisionado, né, pessoal? Além desse manual completo, você vai ter 4 aulas explicando tudo direitinho para vocês. Vai ficar mais fácil ainda. O material já está didático, mas vai ter as aulas para poder explicar melhor. E você vai ter um grupo exclusivo de estudos em que a gente vai discutir ali sobre jejum. Vamos falar de casos, entendeu? Um grupo teórico, um grupo de estudos. Você vai adquirir aí nesse infoproduto Aprendendo a Jejuar. Você quer acrescentar alguma coisa, Eli? Não, queria só agregar que essas aulas, elas vão trazer um pouco mais para vocês do que também o livro traz, né? No sentido de que a gente vai poder agregar o nosso pessoal ali junto, né? Porque o livro, o foco dele é a teoria. Então, a gente não falou tanto da nossa experiência. Então, lá vocês também vão poder somar com a gente vai poder também partilhar das nossas experiências, né? Beleza. Então, pessoal, esse é o infoproduto Aprendendo a Jejuar, em que você vai adquirir um manual completinho, tá? Com tudo que você precisa saber sobre jejum. Você vai adquirir as 4 aulas e vai ter acesso a um grupo exclusivo. Aí eu sei que a maior curiosidade das pessoas é saber quanto que a gente vai cobrar por uma coisa dessas, né? Quanto vocês acham que vale uma coisa dessas, né? A gente botou muita energia aí, é um trabalho aí de... A ideia foi 1 ano atrás, mas a gente passou um tempo aí botando energia nele. E a gente chegou ao entendimento. Porque, claro, a gente está botando o nosso suor ali, a gente precisa dar um valor que seja justo, né, para vocês e para nós. Então, a gente pensou assim, a gente ficou pensando em vários valores e a gente chegou à conclusão que a gente se esforçando e apertando todo o calo que for possível, o valor de R$250 seria um valor justo. A gente pensou assim, R$250 é o valor. Aí a gente juntou, eu, ela, né, e o Marcelão aí da nossa equipe, a gente juntou, fechamos um pacote, R$250. Beleza. Ah, mas e aí? Como assim? R$250? Você não vai dar nenhum desconto? Como assim? Aí a gente disse, tá, tudo bem, vamos dar um desconto aí. Vamos dar um desconto aí. E é por isso que a gente criou o grupo. Por quê? Quem estava no grupo vai receber o desconto porque está assistindo a live agora. Esse produto custa R$250, cheio. Só que você que está assistindo a live ao vivo aqui agora, você vai ter o privilégio de saber que esses seus R$250 vai sofrer um desconto de 40%. 40%. Então, o infoproduto que era R$250, ele vai para R$150 se você comprar hoje até meia-noite. Se você comprar o Aprendendo a Jejuar, que é o manual sobre o jejum, as 4 masterclass e participar de um grupo exclusivo, você vai pagar R$150 de um produto que é R$250. É isso que a gente vai fazer desconto, porque o nosso objetivo aqui é literalmente ajudar vocês. Ah, mas aí você vai vender mais barato, mas não vou ter nenhum bônus? Como assim não vou ter nenhum bônus? Vai ter bônus, ele? Vai ter bônus. Então, além disso, que já é um super bônus o desconto, né? A gente também vai agregar aí cartilha de alimentação para vocês, receitas, 2 livros de receitas, tá? Para vocês também utilizarem essas receitas na preparação para os jejuns de vocês, se vocês se interessarem, ou para o dia a dia de vocês, não importa, né? E também de quebra para somar. Oi? Aguenta aí. Aguenta aí. Vamos lá, gente. Então é isso aí, ó. Produto cheio de R$250. Repetindo, é um manual completo e acabado sobre tudo que você precisa saber sobre jejum, com fonte, com lugar, com um monte de coisa que você precisa saber. Falando, inclusive, de jejum a seco, de média, vai ter 4 aulas com a gente, tá? E vai ter também um grupo de estudos. E aí, se você comprar isso até meia-noite, você, além disso, vai ganhar uma cartilha alimentar,
explicando como você deve se alimentar de uma maneira que a gente julga saudável, né? Porque a alimentação está conjugada com o jejum. Você vai ganhar isso de bônus e mais 2 livros de receitas saudáveis também. Você vai ganhar, você comprar até meia-noite. Aí muita gente vai dizer, mas aí, poxa, tem gente que vai assistir a live depois, aí vai comprar lá meia-noite e vai ganhar lá os bônus. E eu que tô aqui, sou fiel seguidor seu, assistindo a live ao vivo, fiquei aqui mais de 1 hora te assistindo. Você não acha que eu não tenho direito de ganhar nada? Sim, você tem direito de ganhar alguma coisa. E você que está assistindo a gente aqui, mas é aquilo, não tem como ser para todo mundo, tá? Não tem como ser para todo mundo. Você que está assistindo aqui agora, os 40 primeiros vai ganhar o quê? Vão ganhar 2 aulas que vão ser de tira dúvidas exclusivas para além das 4 aulas, 4 masterclass que já existem. A gente vai ter mais 2 bônus extra para tirar todas as dúvidas mesmo e para conseguir agregar, assimilar ainda mais as informações que a gente está trazendo aí nesse material incrível. Então, gente, além disso tudo, os 40 primeiros, tá? A gente vai ficar filtrando ali certinho. Os 40 primeiros que adquirirem vão ter mais 2 aulas exclusivas, né, em conjunto com a gente, extra. E nessas aulas a gente basicamente vai tirar dúvidas e também nós vamos ali fazer atividades interativas. Vamos propor exercícios sobre o jejum, se é que vocês me entendem. Então, mas é só para os 40 primeiros para não dar uma confusão e para a gente atender essa demanda toda. Além disso tudo, os 40 primeiros que adquirirem, tá? A gente vai contar aqui bonitinho. Vocês, os 40 primeiros que adquirirem, vão ter aí essas 2 aulas a mais aí que a gente vai marcar, em que a gente vai tirar só dúvidas, não vai ter explanação de conteúdo e vamos propor alguns desafios, algumas atividades interativas aí para os 40 primeiros que comprarem. Como vocês viram aí, eu já nem precisei pedir, a eficiência está sempre aí, né? O Marcelão aí, que trabalha conosco, ele colocou aí o link, tá, de compra para vocês aí, o Manual do Jejum, ele colocou aí, eu vou fixar aqui a mensagem. Vocês adquirem esses produtos, tá, pessoal? Lá no site manualdojejum.com. Você pode acessar agora mesmo no seu computador, no próprio celular, e você acessa aí manualdojejum.com. Os 40 primeiros que adquirirem o produto vão participar dessas 2 aulas a mais com atividades interativas aí exclusivas, tá? Repetindo, gente, a gente fez essa live aqui para poder falar sobre jejum e nós criamos um infoproduto e esse infoproduto consiste em quê? O principal, um manual completo com tudo que vocês precisam saber sobre o jejum, tá? Bem explicado ali, tudo certinho. Vocês vão ter mais 4 aulas conosco, ao vivo e a cores, que vocês vão poder fazer perguntas, a gente vai ali explicar mais sobre o livro, vamos trazer conteúdo para vocês, literalmente um curso, tá? Um curso. E vocês vão fazer parte também de um grupo de estudo. Quem adquirir hoje até meia-noite vai ganhar 40% de desconto. Quem adquirir até meia-noite vai ganhar 40% de desconto e mais ainda vai pagar R$150 num produto que é 250. Você vai pagar 150. Você vai ganhar aí uma cartilha alimentar, né? E também 2 livros de receitas. E você que adquirir agora, se você adquirir agora, os 40 primeiros vão participar dessas 2 aulas em que a gente vai ter ali atividades interativas, né? E vamos ali também tirar dúvidas, tá? É basicamente isso aí. Esse aqui é o produto. Sugiro que vocês corram logo lá para poder adquirir o produto. E enquanto isso aí, a gente vai responder aí finalmente as perguntas dos amados para a gente fechar a live aí com chave de ouro, tá, pessoal? Tenham paciência, a gente vai responder ali na medida do que for possível aí. Muita coisa com certeza a gente já respondeu aqui. E a gente vai nessa levada aí, pessoal. Acessa lá o manualdojejum.com e adquire esse produto aí com um descontão. Amanhã a gente já vai estar com desconto, tá, pessoal? Adquire aí, vai estar um descontão de 40%. 250 você vai pagar 150. Então, adquire lá o produto e a gente vai aí começar a responder as perguntas aí. Vamos dar uma olhada. Vamos lá. Dani, só uma coisa rapidinho. O Will tá aqui assistindo do meu lado e ele falou que não tá aparecendo a mensagem fixada, manualdojejum.com. Não sei se dá para desafixar e fixar de novo. Enfim. Deixa eu ver aqui. E Lu, só respondendo ali, ó, porque talvez quem estiver clicando no link não é para clicar não, tá? É só para você digitar lá, manualdojejum.com. Não tem como clicar no link, mas a gente joga depois no WhatsApp, com certeza. O link já tá no grupo, tá? O link já tá no grupo, tá? Só ir lá no grupo lá que você já vai ter o link, que você vai ter o link aí, ó. manualdojejum.com. Vamos responder umas perguntas.
Ó, a gente já... Simbora. Ó, eu gostei dessa pergunta aqui, Eli. Gustavol, ele disse o seguinte, ó. Quem toma remédios psiquiátricos deve parar... Olha que pergunta boa, hein? Deve parar durante o jejum, deixar de ser jejum se a pessoa tomar? Ou seja, ficou meio confuso aqui, mas eu entendi. Quem toma remédio para saúde mental, né? Psicoativos, né? Deve parar de tomar o remédio para fazer jejum? Pode fazer o jejum? Responde aí para o nosso amigo resumidamente. É um dos casos que tem contraindicação, né, mais generalizado, mas é óbvio que cada caso individual precisa ser avaliado. O que é importante, Gustavo, é que eu não sei muito bem o que você toma, né? Eu não tenho como também te indicar que pare ou não pare, porque não sou a profissional que indicou que você utilize esse remédio, então você precisaria voltar nessa pessoa. O que muito se indica, e tô falando aqui geral, tá? Não tô falando que você precisa fazer isso e não que você deve fazer isso. Mas o que muito se diz no meio do jejum é que é necessário primeiro um desmame paulatino, e desmamando, diminuindo, diminuindo, diminuindo até zerar, para depois pensar em jejuar. E claro, ao longo desse desmame, ir se preparando, mudando a alimentação, né? E mais uma série de questões que, se quiser entender um pouco mais, vai lá no manual do jejum que vai ter resposta também. Tá tudo no manual do jejum, pessoal. Se vocês adquirirem esse manual, vocês vão ter essas perguntas respondidas. E o que não tiver respondida vai ter 4 aulas. Você vai ter a chance de fazer suas perguntas, você vai participar de um grupo de estudo. Esse produto é para ajudar, pessoal. Então aproveita aí, cara. Tá com descontão. O produto cheio 250. Você com desconto comprando hoje, você vai pagar 150, cara. Amanhã já vai estar um pouco mais caro. Então é melhor você comprar logo e aproveitar. Tá bom, querido? O livro comenta sobre o jejum, ocorre com o corpo no processo. Gente, o livro é completo, pessoal. O manual é completo. Ele é que eu falei, manual completo. Vocês não vão achar nenhuma literatura em língua portuguesa completa do jeito que a gente trouxe para vocês. Ele é completaço, 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 tá? Pode adquirir sem problema nenhum. Se não quiser assistir as aulas, tudo bem. Mas ainda, além disso, ainda vai ter as aulas. Vai ter as aulas e vai ter lá o grupo exclusivo no Zap. Agora, tem mais alguma pergunta aí boa ali pra gente responder? Enquanto o pessoal aproveita que é só os 40 primeiros, tá? Que vão participar da live, tá? Das 2 lives a mais aí, com atividades interativas, com exercício. Então, aproveita, tá? O link tá aqui fixado e tá lá no grupo, tá? Também. Eu tô vendo aqui... Não veio a pergunta inteira, né? Mas eu acho que eu entendi o que ela quis dizer, da Elisângela. Ela tem compulsão, conseguiu se livrar do álcool, do cigarro, e colocou hoje e parou. Eu acho que talvez a pergunta deve ser se o jejum auxilia com compulsão. Deve ser isso, né? Sim. E é um ponto aí bastante sensível, tá, Elisângela? Em geral, compulsão relacionada ao jejum, precisa primeiro entender a origem dessa compulsão, trabalhar outras áreas emocionais que vão estar relacionadas a essa possível compulsão. Pode sim se agregar jejuns curtos, intermitentes, né, que o Dani trouxe no início, mas é necessário um acompanhamento bem próximo com alguém que possa te auxiliar, né? Não sei quem que já te auxilia, se você já tem acompanhamento com algum outro naturopata, um nutricionista, enfim. Alguém que possa estar junto contigo nesse teu processo para te assessorar. Mas é claro que existem sim muitos quadros de pessoas com compulsão que resolvem jejuar e que isso pode piorar. Então é por isso que é necessário compreender, porque às vezes a compulsão pode ser falta de determinados nutrientes, tá? E não, ou até uma parasitose, ou N questões. Então é necessário um acompanhamento bem próximo mesmo. E isso vai estar respondido no manual de jejum, gente. Essas dúvidas, tudo que vocês precisam saber está no manual. Pode confiar no produto, podem acreditar no produto. A gente está botando aqui nossa cara aqui, nosso coração. A gente botou energia nisso, pode comprar lá o produto, tá? Deixa eu ver se eu tenho alguma coisa a agregar. Acho que basicamente nada, tá? Jejum costuma ajudar em compulsões e é muito legal para ajudar a eliminar vícios, tá? O jejum, ele fortalece a força de vontade e ele regula, né, as produções hormonais ali, ele faz uma alquimia ali no seu corpo. Na verdade, ele está regulando, né, os processos metabólicos e catabólicos do corpo e ele vai ajudar, com certeza, no processo de controle da compulsão. E ajudou a minha. Eu falo de próprio caso, eu tinha muita compulsão, eu gostava de comer que nem um desvairado. E o jejum me ajudou a controlar esse tipo de coisa, tá? Só que é como ele falou, tem que ver como é que isso vai ser conduzido a nível terapêutico, que você pode ter o efeito contrário. Você pode simplesmente se tornar a pessoa que vai de um extremo a outro.
Você vai acostumar a fazer o jejum, vai se restringir e na hora de comer você vai se acabar de comer. Aí vai bater um arrependimento e você vai ficar com um pendo. Na verdade, a gente quer buscar aqui o equilíbrio, gente, tá? Nem lá nem cá. A gente quer buscar aqui o equilíbrio. E a gente vai falar disso, já fala no manual, e vai falar muito mais aí nas aulas, tá? Nas aulas também. Agora é minha vez de fazer a pergunta, né? Vamos lá. Olha que legal aqui, a pergunta do Lincoln Moraes. Posso estar em jejum intermitente e executar uma jornada CLT? Olha que bacana. Super pode. É claro que depende mais de você e do teu corpo, das respostas dele. Mas, assim, não sei qual é o teu trabalho CLT, tá? Se você, por exemplo, trabalhar com obra que exige muito do corpo físico, dando um exemplo, né? Você mesmo vai ter que observar as reações do teu corpo e ver até onde ele vai de boas. E aí, às vezes, a dica que eu dou para todo mundo é: cara, leva uma frutinha na bolsa. Tá planejando? Show. Mas leva uma fruta na bolsa, né? Porque o que eu vejo como mais interessante de qualquer jejum é a gente fazer enquanto a gente está curtindo. Por mais desafiadores, sensações desagradáveis que possam vir, enquanto a gente está curtindo. Se a gente força para além do prazeroso, que não necessariamente é prazeroso no sentido literal, tá? Que nem falei, pode ter desafios. Mas enquanto a cabeça tá boa para aquilo, segue. A partir do momento que já começa a romper muito com questões que trazem outros desconfortos, até desconfortos de nível, né, mais profundos, aí pode ser importante já ir pausando. Mas 24 horas eu não vejo por que não, né? Aí seria mais o teu corpo para te dizer. E inclusive o próprio trabalho ele pode, né, ajudar. Por exemplo, vou até falar uma coisa aqui que a gente vai falar ao longo das aulas lá no curso, que no jejum prolongado, pessoal, às vezes você pode sentir, só um pequeno spoiler, um pouco de tédio, né? No processo de jejum como um todo, né? No jejum intermitente também, você pode sentir um pouco entediado ali de ficar no jejum. O ideal é que você fique desse jeito, porque é ali que está acontecendo muita coisa importante, tanto a nível físico quanto psicoemocional. Só que aí, você trabalhando e se ocupando, esse processo vai se tornar mais suportável para você. No início você vai sentir, mas depois que você acostumar, vai ser a melhor coisa, porque você precisa de uma coisa para distrair a sua mente. Mas a gente vai ensinar para vocês lá na frente que você tem que lidar com isso de maneira mais com maior parcimônia, né? Pessoal, não deixem. Tem gente aqui tirando dúvida que não consegue por Pix. Gente, vai lá no grupo, tá? Quem está no grupo, pergunta lá, porque tá tudo muito bem explicadinho, tá? Qualquer coisa ali, vocês podem procurar o Marcelão aí no privado. Pode mandar mensagem no privado para mim. Quem não conseguiu comprar por algum motivo, pode mandar para ele também, que a gente vai equacionar aí. Pode ser que algum problema com a internet, algum problema ali no aplicativo, mas está muito simples. Eu estou vendo que tem algumas pessoas que já conseguiram comprar. Tá? Não deixem, pessoal. Acreditem muito nesse produto, pessoal. Esse produto aqui vai ajudar muito, 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 muito. É um produto sem precedentes aqui, pelo menos que eu saiba. Eu nunca vi nada parecido, tá? Com esse produto aí. Ele tem mais alguma... Pessoal, daqui a pouco a gente está encaminhando pro fim da live, mas fiquem tranquilos, tá? Quem não teve sua pergunta respondida aí, a gente vai dar um jeito, tá? A gente vai dar um jeito aí, a gente não vai deixar ninguém sair aí lesado, tá? 100% não. Tem alguma pergunta legal aí, pra gente responder? Tem sim. Inclusive, não vou ler uma pergunta, vou falar uma coisa que vai ajudar muitas perguntas aqui. E depois vou ler a pergunta. Então, primeira coisa, tem muitas pessoas perguntando sobre quadros específicos, quadros de doença autoimune, quadros de endometriose, quadros, né? E é claro que o jejum pode ser, sim, um aliado em todos esses processos, tá, gente? Então, só queria agregar aqui, porque acho que isso já foi mencionado ao longo da live, isso tá lá no manual também, mas só para ficar mais ou menos claro, que tem muitas pessoas perguntando de quadros específicos, eu não quero ler nenhuma pergunta específica com relação a isso, para a gente entrar em perguntas que eu acho que são mais interessantes, porque os estudos sobre o quanto o jejum pode auxiliar em quadros de doenças crônicas ou quadros de autoimune, por aí vai, são inúmeros, tá? Mas é óbvio que não dá para sair jejuando à torta direito. Precisa de acompanhamento, precisa entender o que precisa fazer antes. Muitas vezes é necessário avaliação de exames, compreender o que está faltando e desintoxicar antes de iniciar um jejum, né? Mas tem uma pergunta aqui que eu achei muito legal, que é a seguinte. Gente, eu tô com a informação aqui que parece que o pessoal está adquirindo e os 40 primeiros, tá, pessoal, vão participar vão ganhar esse bônus, tá? De fazer atividades interativas, de participar ali com a gente, fazer perguntas ali nessas 2 aulas a mais que a gente vai dar.
e já está quase chegando aí no número de pessoas, tá? Então, se você puder adquirir rápido, depois aí que está assistindo a live aqui agora, pessoal, é melhor que você já adquira logo lá, nem que você saia da live rapidinho, depois você volta, que vai ficar ainda mais uns 10, 15 minutinhos aqui, para você não perder, tá? Não ficar fora disso, porque isso é um presente para você que está assistindo a gente aqui, que ficou aqui prestigiando aqui junto com as outras 90 e poucas pessoas que estavam aqui, tá? Então, se você que está assistindo aqui, é justo com você que você participe dessas 2 aulas a mais, dessas atividades interativas, tá? Então, aproveita que já está quase encerrando aí as vagas, que eu desinstalei o aplicativo, não tem como ver como é que tá, mas já chegou aqui a informação de que a fila tá andando, entendeu, pessoal? Então, eu não quero que ninguém saia injustiçado. Tô vendo que aqui agora tem mais ou menos umas 40 e poucas pessoas, então, se você puder já ir lá logo, compra, sai da live, já adquire o produto, paga mais barato, ganha as cartilhas e já vai participar lá, vai ter a sua vaga já reservada, tá, pessoal? E a gente vai... tem muita gente que é nosso amigo, a gente conhece até pessoalmente, mas a gente não vai abrir exceção para ninguém. A gente vai contar certinho ali, 40 primeiros que compraram e só essas pessoas vão participar, tá? Pra gente ser justo com todo mundo da live, tá bom, pessoal? Então vai lá, adquire, sai da live, vai ficar gravada mesmo, adquire o produto e aí e usufrua aí desse benefício que você merece, tá? É justo com você que tá aqui acompanhando a gente desde o início. Show. Gratidão, Dani. E é isso, gente, não perca essa oportunidade. Então, ó, que nem Dani já trouxe, são tantas perguntas que está difícil de escolher a melhor pergunta aqui. Mas eu vou pegar essa daqui porque eu acho ela bem interessante, além de ser básica, mas tem pessoas que, mesmo que já jejuam, não sabem a resposta disso, né? Da Karina. Tem alguma dica do meu corpo? Acho que ela quis dizer reação do corpo, né? Para eu saber que ele está em cetose? E aí, enfim, tem algumas dicas, na verdade. E aí o mais interessante, uma das mais fáceis é o hálito, tá? E aí depois o Dani pode complementar, né? Mas o hálito meio de acetona, o cheiro de acetona no hálito, justamente por conta das cetonas, né? Também uma certa letargia, a gente entra no processo meio de letargia quando a gente está nessa transição, né? Entre terminar com as nossas reservas de glicogênio, os estoques de glicose que ainda estejam rolando por aí, e entrar no processo de cetose, né? De utilizar cetonas para energia. Então, é muito comum essas duas sensações, de certa letargia, de muito cansaço, e também esse hálito. Mas, via de regra, as pessoas costumam precisar de 3 a 4 dias para entrar em cetose, salvo pessoas que já vêm num processo de preparo específico para entrar em cetose mais rápido, tá? Mas, por via de regra, é mais ou menos isso, tá bom? Dá mais ou menos aí não tem muito o que complementar não, dá mais ou menos aí uns 3 dias e tal, mas isso vai variar, gente. No último jejum mais prolongado que eu fiz, eu senti que eu só fui entrar em cetose lá pro 8º, 9º dia, tá? Eu tava com um pouquinho mais pesadinho, eu senti, assim, que você sente o impacto da cetose é bem marcante, tá, gente? Vocês tendem a sentir uma fraqueza muito forte, e é um momento que você tem que ter um pouquinho de cautela, até o corpo se adequar ali, né? Se acostumar com isso, porque nesse processo aí você tem que ter todo um cuidado, que se você não fizer da maneira correta, fizer movimentos bruscos, você pode até ter uma coisa grave com você, um falecimento, tá, pessoal? Então, é importante tá antenado nisso aí. Tá tudo explicado no manual, tá, gente? Então, eu não vou me alongar por essa não. Tem gente que chegou atrasada. Pessoal, não perderam nada, a live vai ficar gravada. Tem muito conteúdo, tá rico em conteúdo. Mas eu sugiro fortemente que você adquira esse material, pessoal. Adquira esse material. Adquira o quanto antes, que hoje você vai ganhar desconto. Hoje você vai ganhar desconto. O material de R$250, você vai pagar 150. Você vai ganhar cartilha alimentar. Você vai ganhar 2 livros de receita. E você que comprou agora vai participar das 2 aulas extras, que são atividades interativas que a gente vai promover e basicamente só tirar dúvidas, assim, responder cada um ali. A gente vai passar ali 2 aulas, um momento ali respondendo para vocês, tá bom? Então adquire lá, vai lá no manualdojejum.com, repetindo, manualdojejum.com. Pode sair da live, abre a abinha lá do celular, escreve manualdojejum.com. E todas as pessoas que você entende que é seu amigo, que pode ser beneficiária disso, gente, vai lá e manda o link para ela, manualdojejum.com. Manualdojejum.com, a pessoa vai lá, vai ver, opa, você vai ter um manual completo com tudo que você precisa saber sobre o jejum. Aí, junto com o seu profissional de saúde, você vai ter condições de poder praticar o jejum, tá? Com a supervisão dele ali, tudo certinho, você vai ter tudo ali. E você que é profissional de saúde, nutricionista, médico, né?
não sei, terapeuta naturopata também, você vai ter um manual que você pode consultar, cara. Tem ciência, tem estudo, tá lá, ó, a gente catalogou lá, botou os estudos, tudo, você vai ter um material. Que aí você pode conjugar com a sua terapêutica. Você prescreve a dieta para o seu paciente, você pode aplicar esse manual de conhecimentos, olha só que riqueza, no seu manual. Você pode, você médico, pegar ali, você vai ter fundamento, tá tudo explicadinho, você vai estar lá os estudos e tal, você vai ver. Você pode usar isso aí na sua terapêutica também, porque esse material ele não é só para quem quer fazer, é um material de conhecimento para todo mundo. É um conhecimento para todo mundo. Então é tanto para quem tem curiosidade, para quem quer praticar, para quem... Gente, o manual é totalmente aberto, tá? Então divulga aí para seus amigos e tal. E ó, as vagas já estão acabando, tá? Marcelo, depois me passa aí quanto já tem. Já passou dos 30, né? Já passou dos 30, vai chegar a 40. Então, pessoal, fiquem de olho aí. Pessoal, a gente já está se encaminhando aí para o final da live, tá? Já estamos aqui a 1h quase 20 minutos. Vou ver aqui mais alguma pergunta que seja interessante. E eu vou dizer o seguinte, gente, olha só. Gente, olha isso. Olha aqui, eu tô vendo aqui. Gente, tem mais de 30 perguntas aqui para responder. E tipo assim, cara, eu acho muito vacilo não responder todo mundo. Cara, é muito vacilo não responder todo mundo. Assim, tipo, vai ficar com aquela peixe de, só veio vender, não quer responder. Gente, já tava agoniada aqui olhando essas perguntas, pensando, gente. Tá dando tique nervoso, né? Tique nervoso, né? A gente quer responder todo mundo. Gente, ó, não vai dar pra. Já vou adiantar, não vai dar pra responder todo mundo. Mas vamos fazer o seguinte: eu pensei aqui, Eli. Vamos abrir amanhã, Eli, se você puder. Vamos abrir uma outra live. Essa só pra responder perguntas. Amanhã, mesmo horário, pode ser? Vai ficar ruim pra você? Não. Ótimo. Até para minha cabeça meio TDAH e tô aqui pensando como é que eu vou conseguir responder isso tudo. Simbora, com certeza. Gente, ó, combinei aqui com o Eli. É vacilo não responder todo mundo. Então amanhã a gente vai abrir mais uma live, tá? A gente vai abrir mais uma live às 8 horas para responder só perguntas. A gente não vai falar conteúdo não, a gente vai só responder perguntas, tá bom? Lembrando que as respostas já vão estar no manual, vai ter aula, e mesmo respondendo as perguntas, pessoal, não vai ter condições de a gente dar um parâmetro amplo, né, de tudo, esgotar todos os assuntos, porque esse tema é muito amplo. Não é à toa que a gente escreveu o livro, né, pessoal? A gente escreveu o livro justamente porque não vai dar. Amanhã vai ter mais, comemorar amanhã vai ter mais, a gente vai responder aí as perguntas, tá? Não sei se vai dar para ficar registradas que já estão aqui, mas aí você entra amanhã e você faz as perguntas que a gente vai responder. A gente vai só responder a pergunta e vamos tentar responder todo mundo, tá? E, gente, não deixa de adquirir o manual hoje, gente. Por que eu tô falando hoje? Já porque eu tô com fome de vender? Não, gente, não necessariamente isso. É porque é o desconto que a gente deu. A gente está deixando de ganhar o nosso suor, nosso trabalho, para poder ceder para vocês aí. Poxa, um material de 250, vocês vão pagar 150, cara. E ainda vão ganhar os benefícios aí, os bônus. Ó, gente, eu acho que já chegou. 20 horas é tarde, sim, para iniciar uma live, mas é o horário que todo trabalhador tem para assistir. Tu acha que a gente queria estar fazendo live agora? A gente não queria estar fazendo live agora. Esse horário a gente já está descansando. A gente não está nem com luz azul na nossa frente. Mas a gente sabe que não é a realidade do trabalhador brasileiro. O trabalhador brasileiro está voltando de trem, tarde, e as pessoas que a gente quer ajudar, principalmente, todos, né? Mas principalmente, são as pessoas que estão mais sofrendo de sobrepeso. As estatísticas estão aí. Antigamente todo mundo estava muito magrinho por falta de nutrientes. Agora o problema é... Eu esqueci aquela palavra que a gente usa, né? É de excesso, né? As doenças são de excesso. Afluência. Doença de afluência. Aí a pessoa vai lá, o trabalhador pega o trem, o que tem para ele comer? Não vai ter ninguém vendendo lá fruta para ele. Vão estar vendendo pele, vão estar vendendo lá um monte de coisa. Ele com sobrepeso. E aí ele não tem condições de pagar plano de saúde. O atendimento para ele é péssimo. E ele não tem alternativa para resolver o problema dele. Às vezes é uma doença boba e chega lá, o que tem para ele? É remédio, se ele conseguir uma vaga. E aí ele tendo acesso, gente, a um material sobre jejum bem explicado, cara, ele pode usar aquilo ali como ferramenta, claro, sendo supervisionado pelo profissional de saúde, mas fica muito mais fácil. É um life saving, ou seja, um salva-vidas. E esse cara é o que, infelizmente, ele só pode assistir a live agora à tarde. E a gente está fazendo um sacrifício, se doando, para poder ajudar esse cara aí. Trazendo conteúdo, caso ele não tenha condições de pagar, porque nem todo mundo vai ter condições de pagar, a gente sabe. É uma realidade, é desigual. Já tem bastante conteúdo aqui. Tem muito conteúdo que eu produzo dia a dia. Estou aqui desde 2020 falando. A Elisa, coincidentemente, também está desde 2020. Mas a gente fez um produto que vai ajudar. E aí tem gente que gasta R$200 no remédio. O Ozempic nem sei quanto é que tá.
tá gastando uma grana com remédio, você vai Uma pagar. grana, mil pra cima. É. Vai pagar, se você comprando produto hoje, cara, você vai pagar R$ 150 para ter um produto que pode literalmente mudar a sua vida completamente, cara. Te dar longevidade. Tem noção do que é isso que a gente está oferecendo aqui para vocês, cara? Tem noção dos riscos que a gente tá envolvido, né? Porque ninguém quer falar disso, gente. Ninguém quer dar a cara a tapa para falar disso. E já eram para estar falando disso, porque todo mundo já sabe. Os médicos já sabem, muitos nutricionistas já sabem, biólogos, todo mundo já sabe, mas ninguém quer falar disso. E a gente veio aqui botar a cara a tapa para falar isso para vocês. Como naturopata para falar isso para vocês. Então, gente, cara, mesmo sendo R$ 250, a meu ver, tá barato. A meu ver, tá barato. Mas você vai pagar 150. Eu sei que é chato esse negócio de ficar vendendo e tudo mais, mas é o jogo, entendeu, gente? É o jogo, faz parte. A gente não está vendendo medicamento, tá? A gente não está vendendo fórmula fácil. A gente está aqui vendendo o conhecimento. Então, aproveita aonde está a receita. As receitas vão chegar por e-mail, tá? Vão chegar por Pra e-mail. quem for pros 40 primeiros, né? Ou não, esse é até meia-noite. Já tô até confusa, Não. gente. Até meia-noite de graça, tá? Para os 40 primeiros aí, eu acho que até já passou. Marcelo, me passa aí quanto já tem, que, pô, vai passar, tá? Não, a gente não vai abrir, tá, gente? A gente não vai abrir. O produto vai continuar à venda amanhã também, depois vai continuar à venda. Mas não vai ter mais desconto desse porte, né? Desconto de 40% não vai ser mais. E não vai ter mais a possibilidade de adquirir a cartilha, tá? Nem a cartilha, nem os livros de receitas e nem participar do nosso encontro, tá? Então, adquira aí o quanto antes você puder. É só agradecer. Eli, se você quiser agregar aí alguma coisa, a gente já está aí para o nosso encerramento. Eu não tenho aqui realmente como saber quanto está o número. Eu sei que já passou de 30. Isso eu sei. Mas eu não sei se já estourou todas as vagas, tá? Então, adquire logo aí. Uhum. Muito legal. Vê se tem alguma pergunta do material. Do material, vamos ver. Enquanto eu vou Gente, procurando. o produto vai estar vai ser hospedado na Kiwify, tá? Kiwify. Que o pessoal está acostumado com outras plataformas, né? Mas a gente hospedou na Kiwify e lá vocês vão ter acesso a todo o material, tá? Você vai fazer o cadastro lá na Kiwify, bonitinho. Você vai receber um e-mail. Quando você comprar, você vai receber um e-mail. Aí você olha lá a sua caixa de e-mail. Se não chegou na sua caixa de e-mail, abre lá a caixa de spam, que às vezes isso pode acontecer, é difícil, mas acontece. Aí lá você vai preencher os seus dados bonitinho, depois que você comprou. E ali você vai ter acesso a todos os materiais. Ah, mas eu não vi a cartilha nem o livro de receita. Você vai receber por e-mail. Por que a gente não colocou lá? Porque lá vai ser... a pessoa vai precisar pagar por essa cartilha, né? Que é um material que a gente botou um suor. Só que para você comprar hoje até meia-noite, você vai estar ganhando 0,800, tá? Esse material aí, totalmente 0,800. A Karina aqui está agradecendo, muito obrigado. Eu que agradeço, tá? Pelo prestígio, por tudo. A gente bateu quase 100 pessoas aqui na live. Gratidão. Foi lindo. Muito obrigado por tudo aí, pessoal. Entre lá no site manualdojejum.com.br. Adquire esse trem aí o quanto antes. Lembrando, o que é o produto que chegou agora? O produto Fala aí, Eli, o que é esse produto? Basicamente, gente, um super manual completíssimo sobre jejum, que vai trazer respostas para praticamente tudo que vocês estão perguntando aqui pra gente hoje, tá? E para as dúvidas comuns que rolam e também dúvidas não tão comuns. Vai trazer informações aí de curiosidade que vocês nunca ouviram falar em nenhum outro lugar, vai estar tudo lá. Para além disso, a gente tem 4 aulas Masterclass, que a gente vai falar sobre jejum em 4 aulas ao longo de um mês, né? E também a gente vai ter um grupo de estudos. Então, o nosso estudo não é só lá na cara a cara ali, a gente também tem o grupo de estudos, além dos encontros. E para quem também adquirir aí com a gente, até meia-noite, vai entrar aquelas 2 aulas extras, lembra? Das perguntas extras, vocês poderem vir falar com a gente. E é óbvio também para quem tiver a fim de correr mesmo, ó, falta o quê? 2h30 para dar meia-noite, ainda tem os bônus, né? Que o Dani já explicou bastante. Então, os bônus das receitas, tem várias receitas para vocês. E os bônus também da cartilha de alimentação, tá? Cartilha alimentar. Para dar mais dicas para quem está nesse caminhar, porque a gente sabe que quando a gente fala de jejum, é raro ter alguém que se interessa pelo jejum só pelo jejum.
sempre vem atrelado com um interesse mais profundo em desintoxicação como um todo. Então, a nossa intenção é de juntar um pouquinho, um pacotinho aí de informações que não seja só exclusivamente jejum, né? Então, é isso. E vai ser muito gostoso de ter vocês com a gente. Vai ser muito legal de poder ter esse achego, né? Porque aqui a gente vê nomes de vocês, mas não necessariamente conhece vocês, né? Então, a gente espera poder conhecer um pouco mais de cada um de vocês. E corram, porque realmente foi um trabalho aí super legal e, mas ao mesmo tempo, um trabalho de muita dedicação. Então, a gente está nesse processo de querer expandir essa fala. Agradeço demais, né, Dani, agradeço demais Marcelo, para a gente estar junto nessa empreitada aí super incrível. E várias pessoas que eu vi aqui que já conheço, que já jejuei junto, que já jejuei com, que já, enfim, então muito bom. Pessoal, na live de amanhã a gente vai responder perguntas como essa aqui, ó. Quem pode tomar remédios em geral não poderá fazer jejum prolongado? Só para o amigo aqui não ficar, né, sem uma resposta, eu vou dizer que depende, tá? Depende. Vai atrapalhar o jejum e dependendo do tipo de medicamento, né, pode conflitar, tá? Pode conflitar. Alguns não, mas alguns podem conflitar. E outra pergunta aqui é se que a gente vai responder amanhã de maneira mais completinha. Ao estar de jejum, devo tomar água com sal? Não, tá? Não. Depois a gente explica por quê, tá? Não é para tomar água com sal. Se você quer benefício, não que isso vai te prejudicar gravemente, meu Deus, assim, mas não é para tomar água com sal, tá, gente? Só gratidão aí. Se a gente pudesse, a gente ficaria muito mais. Com certeza. Pessoal, ó, aqui, ó. Ainda tem vaga, tá, pessoal? Ainda tem vaga aí, ó. Marcelo me sinalizou que ainda tem vaga. Ainda tem, acho que umas 10 vagas ainda aí, ó. Então aproveita e compra aí, cara. Compra aí. A gente vai reforçar nos stories. Enfim, gente, eu quero aqui agradecer a vocês. Quero agradecer de coração a Elisa, você que ativou aí, né, que pilhou no início do ano, tava ali meio para baixo, meio... Você me pilhou pra gente... Você deu combustível pra gente criar esse produto aí. Cara, eu quero te agradecer muito, que foi lindo. A gente fez esse material aí, parece que ele já estava já maduro na nossa mente, a gente basicamente só concretizou. Ele demorou um ano para fazer, mas na hora de ser escrito, de se manifestar, ele se manifestou, sei lá, em poucas semanas, né? 2 semanas, 3 semanas, o material já estava basicamente o grosso dele, todo pronto. E, cara, muita gratidão para você. Esse trabalho foi lindo, está sendo lindo. E eu chamo vocês para vir com a gente, tá, pessoal? Muito obrigado por tudo, tamo junto. E até amanhã, tá? Até amanhã vai ter mais aí, vamos ter perguntas aí. Gente, muito beijos, boa noite e só gratidão. Agradeço a Deus, Criador, em primeiro lugar, agradeço a vocês, agradeço a Elisa Lamego, agradeço o Marcelo, agradeço a todas as pessoas aí que contribuíram aí com o nosso, que prestigiam e acreditam no nosso trabalho, tá, gente? Gratidão, gratidão. Corpo livre, só para não faltar. Foi, com certeza. Gratidão, gratidão, Daniel, gratidão, Marcelo. Foi muito bom, né, a gente estar aqui. Gratidão a todos vocês que estiveram com a gente. E, ó, não esqueçam, amanhã voltem pra gente conversar mais, que vai ser muito bom. Beijo! Gente, tchau, até amanhã.